3, 2, 1. Olá, boa noite, caros alunos. Meu nome é Thiago Maia, sou professor de Sociologia. Essa aula é referente às turmas do terceiro ano do ensino médio. E nessa aula vamos falar um pouco do assunto de revisão, do assunto da primeira bimestral, né? Revisão, né? Poder, política e Estado moderno. Essa aula tem um apoio da SEDUC, Secretaria de Estado de Educação, e do Governo do Estado do Pará. Temos que colocar que essas primeiras aulas vão ser remotas em virtude da questão da pandemia e vai haver uma volta gradativa, né? E isso vai ser melhor informado nas escolas para vocês. Então vamos à nossa aula. Poder, política e Estado moderno. Aula 1 de revisão. Próximo slide. A primeira pergunta que a gente se faz é como surgiu, ou melhor dizendo, como surgiu o Estado Nacional? Como é que surgiu esse Estado? Quais foram as condições para o surgimento? Será que esse surgimento ele foi pacífico? Foi uma construção livre, democrática, como nós temos no mundo atual, né? Construída por cidadãos livres? Ou foi fruto de intensas batalhas, conquistas por territórios, guerras de imposição cultural e religiosa? A resposta é, com certeza, a segunda alternativa. A formação do Estado Nacional foi através da imposição de guerras e conquistas, né? Guerras e conquistas foram a grande consequência, né, para essa criação do Estado Nacional. A gente tem que se perguntar o seguinte: como essa conquista se deu no cenário histórico na qual o mundo se localizava, digamos assim. Porque, por exemplo, se nós formos estudar um pouquinho da história, né, sabemos que o homem, né, ele surgiu em tribos, clãs, famílias. E esse surgimento foi fruto de uma evolução, tanto biológica como natural, como social, desse homem. E com o tempo, essa organização foi se tornando mais complexa, né? E isso tudo está ligado também à questão do como o homem lidava com o trabalho. Como, por exemplo, coleta, caça, pesca. Aí, posteriormente, depois de um determinado tempo, agricultura, pecuária. Aí, quando o homem foi criando um determinado excedente de produção, principalmente na agricultura e na pecuária, né, ele consegue também sentir a necessidade de criação de novas necessidades. Ele tem contato com outras culturas, com outros povos, conhece novas tecnologias, novos objetos, novos conhecimentos.
fruto desse contato com esses outros povos. Aí ele começa a trocar informações, conhecimentos e mercadorias. Aí ele começa a se indagar do valor dessas informações, desses conhecimentos, dessas mercadorias. Então é aí que a gente vai entender a necessidade de se medir o valor das coisas. Aí você tem duas formas de se fazer isso. Através do valor de uso e através do valor de troca. O que seria esse valor de uso? O valor de uso é o valor que as pessoas dão àquilo que elas usam. Como, por exemplo, uma prataria, roupas, sapatos, etc. Esse valor, ele não é o valor necessariamente que elas dariam se elas quisessem trocar este produto. Aí surge o valor de troca. O valor de troca é o valor que damos aos produtos produzidos e que sobrou de excedente. Ou seja, que aquela sociedade não necessita mais para consumo. Então pode ficar para troca com outras tribos e grupos, né? Então, sabendo dessa questão do valor de uso, valor de troca, isso vai gerar uma série de determinadas confusões, conflitos, até guerras, né? Acusações de uma pessoa estar roubando a outra, né? E vai haver a necessidade de se criar um sistema de medida. Então, a matemática vai ser o auxílio na criação desse sistema de medida, porque ela vai criar, através da matemática, vão se criar os números, vão se criar, né, os números inteiros, os decimais, né, os fracionários, a divisão, a adição, a multiplicação, a divisão, né, aí as medidas de valor, como metro, litro, quilômetro, peso. Então essas medidas vão deixar mais preciso, né, a medição do valor das coisas e vai criar uma medida universal que todos possam aceitar. Então isso vai permitir o desenvolvimento e o surgimento também do Estado, além da questão da criação de uma moeda, né? De uma moeda, e essa moeda vai permitir a unificação de territórios. Essa unificação de territórios a gente observa lá a gente vai estudar o final, né, do Império Romano, com a desintegração do Império Romano, né, que era um império unificado, tinha uma moeda, tinha leis próprias, né, tinha cidades grandes, né, era um império, né. Aí, com o fim e a desintegração do Império Romano do Ocidente, né, você vai ter o início, né, do que a gente chama de feudalismo, a uma completa desintegração da Europa, as pessoas vão viver no campo, aí lá vão se criar feudos, e esses feudos vão ter suas próprias regras, suas próprias leis, suas próprias moedas, né, e ser cada um seu próprio exército. E isso, por um tempo, funciona bem, né?
mas é um sistema de servidão, né? Que substituiu o sistema escravista da Roma antiga, né? Do Império Romano. Esse sistema de servidão vai perdurar por 1000 anos. Depois de um determinado tempo, esse sistema entra em decadência, ao surgimento do comércio, e a necessidade de trocas comerciais, aí a questão do valor de uso e valor de troca volta à tona de novo. Antes, no período feudal, né, existiam poucas trocas comerciais, em virtude da distância, da desconfiança existente entre os próprios feudos, né? Mas com o fim do feudalismo, o nascimento do mercantilismo, né, você tem, né, de várias trocas comerciais e a necessidade de recriagem de moedas, né, e de exércitos nacionais. Isso vai gerar conflitos econômicos, políticos e por territórios. Vai haver a unificação, né, de territórios através de criação de reinos e de um sentimento de nacionalidade, né? Vamos prosseguir. Então, continuando, né? Então, essa criação desse sentimento de nação, de reinos, né? Então, com essa criação desses estados nacionais, desses reinos, há necessidade para facilitar a troca comercial de mercadorias e produtos, uma unificação monetária e uma unificação de exércitos também, e unificação de culturas, né? Que ela é feita através da imposição da cultura de um povo dominante em relação a outros povos. A cultura, o hábito desse povo dominante é imposto a outros povos. Os costumes, a religião também é imposta a esses outros povos. Também o modo de produção, ou seja, a organização da economia é imposta também a esses povos dominados. Isso é possível com a criação de um exército nacional. Aí, ó. Os autores vão colocar que essa unificação ela se deu de forma violenta, impositiva e imperativa, né? Causando violências, mortes, escravização, servidão e posteriormente um grande desenvolvimento do pensamento humano, de lutas, de movimentos sociais do campo, né? Foram séculos de evolução até chegarmos à sociedade atual, né? Que a gente tem o chamado trabalho livre, né? Aqui nós temos abaixo, né, essa figura aqui, remontando a esse período, né, de conflitos e guerras entre reinos, né? Você tem dois exércitos, um contra o outro, lançando suas lanças, né, suas espadas, suas bandeiras, né? E aqui nós temos o mapa de Portugal, né? Esse mapa de Portugal, nós temos o Portugal dividida, né? Leão, Reino de Leão, Navarra, Castela, Aragão, Condado de Porto Carlense, essa região aqui era dominada pelos muçulmanos. Aí, por exemplo, no caso de Reino de Portugal, e no Reino da Espanha também, mas no caso do Reino de Portugal, vai haver a expulsão dos muçulmanos e a unificação do território
através de uma família real, né? De um reinado, de um rei, né? Aí vai permitir a unificação monetária. Isso também vai permitir, né, as grandes navegações posteriormente à colonização do Brasil, né? Então vamos ao próximo slide. Essa figura também remonta a esse período de criação dos estados nacionais, por exemplo. Tem caravelas aqui, barcos, né? Mostrando período de expansão. Aqui, exércitos lutando um contra o outro, né? Conflitos. Esse castelo aqui sendo dominado por esse exército aqui que aponta suas lanças, unifica suas bandeiras, demonstrando a conquista do território. Você vê que não é uma situação pacífica, mas é uma situação de conflito mesmo armado. Diferentemente de hoje, que nós tratamos tudo, tentamos tratar tudo de forma pacífica, né? Mas antigamente eram conflitos armados, geravam muitas mortes, violências. Não foram períodos de paz. Então vamos para o próximo slide. Continuando, né? Só recapitulando que essa unificação se deu de forma violenta, né? Com escravização, servidão, até chegarmos ao trabalho livre, como eu já falado anteriormente. Então, quando a gente fala de tudo isso, a gente remonta a um conceito fundamental da ciência política, que é o conceito de poder, né? Aí o Max Weber, ele vai dizer que na política, o poder é um conceito fundamental. E que poder é a luta para participar do poder ou influenciar na sua repartição. Poder é a luta por participar do poder ou por influenciar na sua repartição. O Max Weber cria esse conceito. É claro que essa situação que nós discutimos anteriormente é uma situação claramente de poder, né? Então a gente chega a uma determinada situação aqui embaixo. Por exemplo, hoje nós temos uma situação atual, digamos o bandido é perseguido pela polícia. O bandido é perseguido pela polícia. Um atira contra o outro atira contra um. Quem é que tem legitimidade nessa situação? É o bandido ou a polícia? Aí você diz, é claro que é a polícia. Por que é a polícia? Porque a sociedade criou uma série de normas, regras, um contrato social na qual ela, né, ela diz o que pode ser feito e o que não pode ser feito, o que é legal e o que não é legal. E o bandido está transgredindo, criando um processo de insegurança, né, de medo. E só quem pode acabar com esse processo de insegurança e medo é a polícia ou o exército, né? Então, por isso, a gente diz que o Estado ele vai usar a força com legitimidade, porque essa força ela é fruto da legitimidade do apoio que a sociedade dá a esse agente público, né? Porque ele tem o aval, o consentimento da sociedade e o bandido não. Então, o Estado ele tem o uso da violência legítima.
Estado tem o uso da violência legítima, porque essa violência foi lhe dada com legitimidade pela população em coletividade. Vamos continuar no próximo slide. Aí agora a gente vai discutir mais um pouco sobre essa questão da violência e da insegurança, que tem a ver com o surgimento desse Estado. Primeiro do Estado nacional absolutista, né, governado por um rei, e depois o Estado mais aos moldes atuais, um Estado mais democrático. Mas essa questão da violência, da insegurança e do uso da força sempre é uma preocupação dos homens, né? Seja qualquer tipo de Estado que seja, né? Que for, né? Então, por exemplo, a preocupação dos homens, essa questão da segurança, da violência, pois o uso da força, né, pode obrigar ao uso da violência como forma de defesa contra assaltos, roubos, conflitos de todo tipo. A preocupação na defesa dos mais fracos também, né? Doentes, crianças, idosos, leva a uma situação onde o homem acaba sendo o que a gente chama de lobo do homem, ou seja, é o único capaz de ser o seu único predador, porque na natureza cada animal tem o seu predador, mas o homem é o único animal que não tem um predador natural. O único predador do próprio homem é o próprio homem. Então, ele é o lobo do homem. O homem é o lobo do homem. Então, os mais fracos ou pacíficos, eles vão abrir mão de sua liberdade em troca de segurança. Os mais fracos ou pacíficos vão abrir mão de sua liberdade em troca de segurança. Eles vão escolher um líder, né, para protegê-los. Assim, vai surgir os reinos e, posteriormente, os estados, os exércitos nacionais e o Estado Nacional, com a junção de vários exércitos, né, de diversos reinos que se unificam, né, e formam um reino só. Aí agora vamos discutir um pouco um autor clássico da ciência política, né, o Nicolau Maquiavel. Nicolau Maquiavel, ele nasceu em 1469 e faleceu em 1527. Viveu boa parte da sua vida na cidade de Florença, região da Itália. Florença é uma cidade comercial, rica, né? E era cobiçada por outros territórios, povos, nações, reinos poderosos. E, em virtude dessa cobiça, ela acabou sendo invadida, né, por esses reinos estrangeiros. Nessa invasão, Maquiavel foi preso, né, e torturado. Isso serviu de motivação e inspiração para ele escrever um livro chamado O Príncipe, né? Que a gente vai dizer que é um verdadeiro manual sobre política, né? O Príncipe de Maquiavel. Nessa obra ele vai descrever, né, táticas políticas que o príncipe, o rei, deve
fazer para chegar ao poder ou manter esse poder caso ele já tenha. Principalmente para evitar a guerra e assegurar a paz, que era a grande preocupação do Maquiavel. Porque ele foi vítima, né, de uma invasão de um território, do seu território, né, da sua nação, né. Isso causou um trauma muito grande a ele, né. Então ele resolveu criar esse livro. Vamos ver o que ele fala, quais as orientações que ele dá nesse livro, né, de forma resumida, né, para esse governante, né, poder chegar ao poder ou manter o poder, né. Então vamos ao próximo slide. Então, baseado na experiência, melhor dizendo, Maquiavel pensou formas, táticas e estratégias, né, que garantissem ao rei, né, a manutenção da paz e impedisse a guerra. E para buscar o poder ou a sua manutenção, né? Por quê? Porque ele precisava que o governo tivesse estabilidade. Um governo instável, ele é um governo que gera muitos conflitos, seja políticos, econômicos, militares. E naquela época era muito comum conflitos militares. Então o Maquiavel tinha essa grande preocupação. Então ele resolveu criar estratégias, né, táticas para que o rei, o príncipe, mais modernamente o presidente, o primeiro-ministro, possa governar, não ter o seu governo ameaçado. A primeira tática dele foi a criação de um exército próprio, né? Porque naquela época, né, era muito comum os reis, né, contratarem mercenários. E na hora da guerra, na hora do vamos ver, esses mercenários abandonavam o rei. E o rei ficava à sua própria sorte com o seu pequeno exército. Então ele tinha que ter um exército bom e grande, bem treinado e bem armado. Não dependesse de mercenários, né? A segunda tática que o Maquiavel diz que o rei deve fazer para manter o poder ou chegar a ele, né, é se informar, né, dos costumes dos povos conquistados. Por quê? Porque eu sabendo os costumes dos povos conquistados, eu posso usar aqueles costumes contra ele. Então, se, por exemplo, tem algum dia, alguma data comemorativa, ou alguma crença messiânica que aquele povo segue, e eu possa usar aquela crença, aquela data comemorativa, aqueles costumes contra aquele povo para desarticular ele politicamente, criar intrigas e brigas dentro do próprio povo, eu vou evitar que eles se rebelem contra o meu governo. Então, evidentemente, se informar sobre os costumes do povo era uma tática inteligente, segundo Maquiavel, né? Outra tática é tomar cuidado com os nobres e poderosos. Por quê, né? Porque eram pessoas que estavam próximas do poder e que poderiam desestabilizar esse poder, querer disputar o poder político e militar com esse rei, com esse príncipe, mais modernamente com esse político, né? Então,
eu devia tomar cuidado, observar o comportamento, os interesses desses poderosos e, se possível, cortar as suas asinhas, como a gente diz no ditado popular, né? Cortar as asinhas deles, antes que eles consigam seus objetivos. E a última tática que Maquiavel coloca, que é uma das mais polêmicas, é que ele diz que tem que se cometer violências, né, e crueldades contra os seus inimigos. É claro que essa é uma tática perigosa, né? Ela pode garantir uma certa estabilidade política? Pode, porque através do medo as pessoas acabam te obedecendo. Porém, violências e crueldade também podem gerar repulsa, ódio, rancor, que pode também levar a guerras, né? Então você tem que saber usar de uma maneira na medida certa, digamos assim. Ou nem usá-las, né? Modernamente não é nem recomendável usar esta tática. Mas isso foi uma das orientações dadas por Nicolau Maquiavel, né, ao príncipe, ao rei, ao governante, para ele poder manter o poder. Né? Mas, como eu digo, é uma estratégia que é, como a gente diz no ditado popular, uma faca de dois gumes. Né? Tanto pode trazer benefícios para esse rei, que ele pode controlar os seus inimigos, seus adversários, mas pode trazer repulsa, revolta e mais violência, porque quem sofre violências e crueldades, evidentemente, não vai sentir amor nem admiração por quem as pratica, vai sentir ódio e desejo de vingança. Né? Então, deve-se pensar muito bem ao utilizar esse tipo de tática, essa última tática em especial, né? Dita por Maquiavel. Então, continuando, aqui ó, nós temos o mapa do Brasil, colônia. Né? Tem que pensar, será que existem aspectos da formação do Estado Nacional Brasileiro que são semelhantes ao que foi citado durante esta aula, por exemplo, durante a formação dos Estados Nacionais Europeus, né? Durante os estudos do Maquiavel sobre como se deve alcançar o poder e se manter esse poder. O que vocês acham? Aí eu respondo para vocês, é claro que há. Porque o território nacional também foi fruto de uma invasão por um povo estrangeiro, guerras, lutas, batalhas, violências, crueldades, né? Uso de exércitos contra indígenas, escravização de negros, de índios. Então, a formação do nosso Estado Nacional também tem muita semelhança com a formação dos outros Estados Nacionais. Apesar de que foi uma formação mais centralizada e organizada pelo Estado Nacional já existente, que era o Estado português. Mas tem muitas semelhanças com a formação dos outros Estados Nacionais. As referências são o Igor José Renaud, livro de Sociologia, volume único, na página 256 em diante. Obrigado por vocês terem acompanhado. Olhem os compêndios e façam os exercícios que estão nos compêndios e que eu vou enviar junto com esse vídeo para vocês aí e com outros vídeos de aulas do bimestre que vão ajudar vocês a passar, né? Também
no vestibular. Obrigado e boa noite para vocês.